O efeito da droga, ele não é só exatamente a droga que você está usando. Tem a qualidade da droga, tem a sua disposição física, né? Como está seu físico e como está o ambiente. Dentro do ambiente de carnaval, o efeito da droga, ela é potencializado. Você se sente muito mais low, muito mais bêbado, muito mais cheirado. Então, tudo isso... Olá, gente, como vocês estão? É um prazer estar aqui novamente com vocês e gravar mais um vídeo. E hoje nós vamos trazer, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar um pouco sobre a incidência do carnaval sobre as pessoas que são dependentes químicos e até sobre os codependentes. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de lembrá-los sobre um curso que eu tenho disponível na plataforma do Hotmart, que são técnicas e manuseios para que você possa ficar longe da dependência química, da depressão e da ansiedade. Inclusive, estamos com inscrições abertas para um evento onde estarei respondendo os comentários ao vivo, tá? No dia 29 de fevereiro, às 20 horas, no YouTube. E a minha equipe colocou um link na descrição do vídeo. Então, se você tiver interesse em saber sobre o meu curso, que está tendo uma ótima aceitação, as pessoas estão se inscrevendo, fazendo o curso. É um curso, gente, que trabalha de uma forma bem honesta, tá? Eu não estou aqui somente para vender curso. Eu estou aqui também para passar informação, para passar conhecimento com honestidade, baseado nos 30 anos de experiência que eu tenho na minha pós-graduação, né? Trabalhei em clínicas, trabalhei em consultórios particulares, trabalhei em prefeituras, palestras e tudo mais. Então, no dia 29 de fevereiro, às 8 horas da noite, dê uma olhadinha lá no YouTube. Eu vou estar falando bastante sobre esse curso, que é um curso sobre técnicas e manuseios para que você fique longe da dependência química, da depressão, da ansiedade, tanto para você que é dependente químico, quanto para você que trabalha com dependência química, quanto para você que é psicólogo, tanto para você que é estudante de psicologia, tanto para você que é codependente. Adquira conhecimento. Isso é maravilhoso. Adquira conhecimento. É isso que ajuda a sair da dependência química. Vamos falar então um pouco agora da questão do carnaval. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte, olha, não tenho absolutamente nada contra o carnaval, não quero aqui fazer julgamento moral, ético dessa festa, né? Porque tem muita gente ama e muita gente odeia. Mas o que acontece? A gente precisa entender direitinho como é que funciona essa festa. E eu e você que estamos em recuperação, e eu e você que temos que evitar os gatilhos que nos levam à recaída, que nos levam a ter depressão, que nos levam a sentir culpados do que anda acontecendo na vida. Temos que pensar sobre isso. Temos que pensar sobre essa festa. O que nós vamos fazer nesses dias? Porque o que acontece, gente? Presta atenção numa coisa aqui. Quando a gente fala em gatilho, carnaval é um gatilho para a recaída? É, muito grande. Muito grande. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, um mês antes do carnaval, 15 dias antes do carnaval, aquilo tá aqui. Eu vou ou eu não vou? O que eu faço? Com quem que eu vou? Eu vou beber ou não vou beber? Como é que eu vou para uma festa dessa e não vou beber? Como é que eu vou para uma festa dessa? Lá vai ter muita gente usando droga. Como é que eu vou conseguir passar por isso ileso, digamos assim? Isso significa o quê? Que você já está programando uma recaída, uma possível recaída.
É uma programação? É uma programação. Quem vai decidir se vai botar em prática isso é você ou não. O que acontece? O carnaval, na verdade, ele já é uma questão cultural. É cultura do povo brasileiro. As pessoas, tem gente que se prepara o ano inteiro, né, para poder ficar esses 4 dias na folia. Lá na festa do carnaval existe sempre grandes oportunidades de você sentir prazer, sensações novas, pessoas novas, paqueras novas. É uma questão de colocar a dopamina lá em cima o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. São 4 dias que você vai, fica lá a noite inteira com um nível de dopamina extremamente elevado, porque tem álcool, porque tem droga, porque tem sexo, porque tem música, porque tem alegria, porque tem tudo isso. Aí você chega em casa, deita, dorme, porque entra na fase depressiva, que ainda não é muito significante. Por quê? Porque amanhã vai ter outro dia de carnaval novamente. Então, existe aí uma possibilidade muito grande de quem está em recuperação ou quem está tentando em recuperação ou quem ainda está na dependência química, existe uma possibilidade muito grande de você interromper o seu tratamento, interromper uma forma nova que você colocou na sua cabeça, né? Que você vai mudar a sua vida. Então, e aí, como é que você vai fazer? Você vai ou você não vai? É uma decisão sua, é uma questão sua. As informações que eu vou te passar aqui são informações científicas, válidas, são estatísticas, são cases que a gente já viu com vários pacientes. Nesses mais de 30 anos que eu trabalho com dependência química, depois do carnaval, sempre um prejuízo cognitivo, um prejuízo emocional muito grande dentro do consultório. Muito grande mesmo. Por quê? O que acontece? As pessoas vão, bebem, recaem, às vezes contraem algumas doenças sexualmente transmissíveis, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Às vezes aparece uma gravidez indesejada, que também é uma coisa preocupante. Pronto. Daí a pessoa volta para terapia mal, péssimo, não devia ter ido, mas não sei quem me convidou e eu não consegui dizer não. Na verdade, quem tem que dizer não para você é você mesmo. E você tem que ser muito forte para dizer esse não para você. Porque a própria mídia, ela tem um nível assim de propaganda massivo, ali insistente a respeito do carnaval, a respeito do consumo de álcool. E é isso tudo induz a pessoa a ir pro carnaval. Então, só para você ter uma ideia, eu vou relembrar que você, quem já assistiu os meus vídeos anteriores, já sabe dessas informações, mas quem não assistiu vai ter a oportunidade de entender isso novamente. Muito rapidamente, eu diria que o álcool, ele é uma droga depressiva, ele é um depressor do sistema nervoso central. Tem umas características peculiares assim que nas primeiras doses ele produz uma certa euforia. Logo em seguida, a certo tempo, ele vai deprimindo o sistema nervoso central. Nesse momento de euforia, o álcool ele vai produzir uma liberação maior dos comportamentos. Os freios que as pessoas têm, ou seja, o superego, ele fica anulado. Por isso que as pessoas beijam outras pessoas sem conhecer, se dispõem a fazer sexo com gente que não conhece, se dispõem a utilizar outros tipos de droga porque simplesmente apareceu ali e está todo mundo usando e vai usar também. Então, a pessoa se sente poderosa, se sente desinibida. O álcool é isso. A diferença entre o álcool e a cocaína, porque os dois vão fazer isso, né? Vai te deixar desinibido, vai te deixar completamente à vontade para fazer tudo que você tem vontade de fazer, porque a busca do prazer é muito grande. A diferença é que o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. E a cocaína, não. A cocaína é uma droga de elação que dá aquele sentimento de prazer, que aumenta a potência física da pessoa. O que vai acontecendo? Se você está sob efeito de alguma coisa, você vai cada vez mais perdendo a sua psique. Vai perdendo a sua libido, vai perdendo quem você é, vai perdendo um pouco, né, digamos assim, a sua moral, a sua cognição fica num estado rebaixado. E aí você se permite a fazer tudo o que você normalmente faria, ou seja, se estivesse usando droga, coisas que você fazia antes de entrar na sua recuperação, entendeu? Então o que acontece? Você precisa pensar se você vai se dar essa oportunidade novamente, porque são 4 dias intensos de busca de prazer. E aí você acaba fazendo coisas que normalmente você não faria. Então você precisa tomar cuidado. Então vamos lá.
O álcool vai te levantar, vai te deixar desinibido, vai fazer você não pensar muito na sua moral. Por quê? Porque você tá ali, você vai se permitir a fazer aquilo. Só que até que ponto isso vai trazer prejuízo para você? Até que ponto? Presta atenção no que você já passou. Você quer passar por isso novamente? Não pague para ver. Porque ainda tem esse detalhe. Para você ir pro carnaval, você tem que pagar. Né? Mesma coisa é a cocaína. Vai elevar em níveis estratosféricos a sua dopamina. Porque, na verdade, gente, quando a gente fala de álcool, quando a gente fala de droga, fala de cocaína, de maconha, o efeito da droga, ele não é só exatamente a droga que você está usando. Tem a qualidade da droga, tem a sua disposição física, né? Como está seu físico e como está o ambiente. Dentro do ambiente de carnaval, o efeito da droga, ela é potencializado. Você se sente muito mais low, muito mais bêbado, muito mais cheirado. Então, tudo isso é bastante preocupado, né? A cocaína, ela é um estimulante do sistema nervoso central, ela vai acelerar o funcionamento do cérebro, vai aumentar os batimentos cardíacos, vai aumentar a pressão arterial, mas a pessoa fica numa sensação de poder, de que é muito forte. E aí o córtex pré-frontal para de funcionar. O córtex pré-frontal que está aqui é a capacidade de julgar e decidir. Se ele insiste em funcionar, você começa a se automanipular. Não, é só hoje, é só no carnaval. Pensa sobre os resultados disso depois. Pensa sobre isso. Na hora, você vai se sentir poderoso, poderosa, corajoso, corajosa, produzindo agitação, animando todo mundo, se socializando, tendo oportunidade de conhecer novas pessoas, tendo oportunidade de fazer sexo de uma forma super fácil, né? Uma forma muito agressiva da gente ver isso. É uma autoagressão isso. Toma um pouco de cuidado, porque mesmo numa situação de carnaval, você tem que entender o seu limite. Você tem que entender o meio termo da sua vida, né? Você tem que entender o controle que você tem que ter. Bom, existe, além dessas drogas todas, o álcool, da cocaína, a maconha também, ela é muito usada. São as 3 drogas que são mais usadas no carnaval. O álcool, a cocaína e a maconha, tá? Nenhuma delas, para quem está em recuperação, para quem tem problema com isso, para quem sabe que perde completamente o controle, para quem é viciado, nenhuma delas vai te ajudar em nada se você utilizar. E o carnaval te induz a fazer isso. Eu poderia dizer assim para você, então tá, eu posso ir no carnaval, mas posso não usar nada. Pode ser? Pode, se você conseguir. Eu vou ser muito honesto com você, eu acho muito difícil isso. O que você pode fazer é criar estratégias para você na época do carnaval. Estratégias. Pense para onde você vai, com quem você vai, o que você vai fazer. Você não precisa exatamente ir a uma festa de carnaval. Você pode fazer outras coisas. Existem muitas pessoas hoje em dia que utilizam o carnaval para descansar, para ir para praia, para viajar. Existem pessoas, né? Eu conheci algumas famílias que fazem festinha de carnaval dentro da casa deles mesmo, convidam os parentes, os amigos, tá um ambiente mais protegido porque tem só pessoas conhecidas, tal, e várias coisas ficam um pouco mais difícil para acontecer, como utilização de drogas, como sexo livre, solto. E tem uma outra droga também muito utilizada no carnaval, que é o tal do lança-perfume ou do loló. São altamente prejudiciais para o sistema nervoso central, mas altamente mesmo. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa muito parecida com o loló é a questão de cheirar cola. E a maioria das pessoas que vivem em situação de rua utilizam isso o ano inteiro. Além do loló, existem ainda, podem aparecer as anfetaminas, né, que são os ribites, o êxtase, o LSD e mais outras drogas sintéticas. Enfim, existe tudo isso no mercado, tem que tomar muito cuidado. O que se vai fazer? Como se vai conviver com isso? É você quem vai decidir se você vai chegar perto disso ou se você vai fugir disso. Eu gostaria de dizer para você que não existe uso de nenhuma substância sem risco. Qualquer substância que você use, você está correndo um risco. Por quê? Porque você altera a sua cognição, tá? Mesmo para quem não é viciado. Então, existe sempre um risco.
É você quem decide. Pode ser que você use a vida inteira e não perceba risco nenhum. Principalmente o álcool e a maconha, que são praticamente legalizados, né? O álcool já é legalizado, mas a maconha tá quase, né? Do jeito que está indo vai acabar sendo. Então, toma muito cuidado, porque não existe uso sem risco. Uso sem risco. Por quê? Porque qualquer substância, ela altera a percepção. E essa alteração da percepção, da sua percepção da outra pessoa, da sua percepção do mundo. E essa alteração da percepção é uma coisa que agrada muito a gente, tá? Dá a impressão que a gente fica com a percepção mais aguçada, pensando melhor. E pode até ser, eu não posso ser contra isso. Mas ela é da linha do psicótico, não é da linha do neurótico. É claro que você precisa entender se você é um usuário social, se você é um usuário abusivo ou se você é um usuário que já está dentro do vício. O córtex pré-frontal, ele é afetado e esse córtex pré-frontal, ele é responsável pelo planejamento do seu raciocínio, ele é responsável pelo que é certo e o que é errado, ele é responsável pelo julgamento, ele é responsável pelas decisões, ele é responsável por tudo isso. Então, por exemplo, uma pessoa que está no carnaval, que usa drogas, que bebe, e aí de repente encontra uma outra pessoa, começa a socializar tal, e aí surge lá a possibilidade de fazer um sexo fácil, rápido tal, né? O córtex pré-frontal estará funcionando exatamente como deveria estar? Pense sobre isso, tá bom? Então, os comportamentos ficam alterados, produzindo uma impulsividade muito maior, as suas ações ficam sem planejamento, sem raciocínio, a agressividade aumenta, às vezes já acontece muito isso, aumenta também as questões de suicídio, as alterações do humor, da memória, transtorno de ansiedade, depressão, até a gravidez indesejada. Estes são os maiores riscos e os maiores prejuízos para a população que vai para o carnaval. Então, pense bem. Se você é dessa área de risco e não quer passar por isso, pense no que você vai fazer, ok? Existe uma coisa muito interessante que acontece muito no carnaval, isso é estatística, tá, gente? As DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, disparam no carnaval, disparam. O grande problema é exatamente a desinibição através do álcool, da droga e do próprio ambiente em si. E que vai facilitar muito a propagação dessas doenças. Essas doenças, entre todas essas doenças, a gente pode dizer quais são as que acontecem mais. O HPV, o HIV, a herpes genitais, a gonorreia, a hepatite B e C e, sobretudo, a sífilis. O HPV, gente, normalmente começa com aquelas verruguinhas que aparecem no genital ou ali na zona onde se usa para fazer sexo. Isso pode até chegar a um câncer. Existem até 100 tipos de HPV, um diferente do outro. O HIV todo mundo sabe o que é, AIDS e a sífilis, que é uma infecção. É importante entender que o contato sexual desprotegido não é a única forma dessas infecções. Quem tá ali no uso, porque eu diria assim para vocês, protejam-se sexualmente, usem camisinhas, mas não é só isso. Existem vários postos de distribuição de camisinha para tudo quanto é lado aí, é só procurar que você vai achar. Mas não é só isso. Quando o sujeito tá na droga, por exemplo, no meio desse uso, pode ter compartilhamento de seringas, de agulhas, objetos cortantes como lâminas de barbear. Isso tudo também facilita na transmissão da DST, quando você compartilha isso com outras pessoas. Use preservativo, se você for. Use preservativo durante as relações, inclusive durante o sexo oral, para prevenir o contágio dessas DSTs e também para evitar uma gravidez indesejada, tá? Tome cuidado, se preserve, cuide da sua vida da melhor forma que você puder. Eu não posso dizer para você não vá para o carnaval, mas se você não se sentir seguro para ir, eu diria, não vá. Faça alguma coisa diferente, vá para uma praia, vá fazer uma viagem. Se você não se sentir seguro, melhor você não ir, tá bom? Se você pensa sobre isso, isso causa uma ansiedade em você. Aí lá no final dessa ansiedade você sente um medo, um medinho assim, eu vou ou eu não vou. É um sinal
que você deve pensar bastante. Por quê? Porque talvez você não esteja preparado para viver um dia ou 2 dias ou até os 4 dias de carnaval de uma forma controlada. E quando eu digo controlada, você pode dizer assim para mim: ah, mas não existe controle no carnaval. Existe sim, existe. Você sabe se divertir com o controle. Se você é um bebedor social apenas, é um controle. Se você é um usuário social, é um controle. Agora, se você é um adicto, que perde o controle muito facilmente, que não tem controle nenhum, nem com álcool, nem com drogas, você acha que seria uma boa ideia você ir? Pense sobre isso. Evite compartilhar objetos pessoais, como instrumento de manicure, pinças, aparelho de depilação, entre outros. Isso são informações que eu estou passando para você, que também é uma forma de transmissão. Evite trajes de banhos úmidos por períodos longos. Tome um banho logo após voltar da praia ou da piscina. Essa medida evita as doenças causadas por fungos, que é uma outra doença que está relacionada também com a DST, que se chama candidíase. Cuidado com essas doenças é fundamental e a prevenção é a melhor opção. Prevenção é a melhor opção. Doenças como sífilis, até o HIV hoje em dia tem cura. Todas elas têm cura. Mas a prevenção ainda é a melhor forma de você não ter que passar por um sofrimento desnecessário. Comece a pensar assim, ó. Eu vou procurar fazer as coisas certas. O que é uma coisa certa para mim? Eu gosto de ter prazer de fazer, eu acho certo fazer. Então tá, eu vou procurar fazer essas coisas certas. Então eu tenho que saber se o lugar que eu vou é um lugar certo também. Porque se for um lugar errado, e o que é um lugar errado para o dependente químico? É um lugar que oferece risco. Se oferece risco, é melhor eu evitar. Para o dependente químico, eu vou deixar aqui algumas coisinhas assim para você pensar, algumas dicas para você pensar. Vamos lá. Procure evitar brindes, principalmente com bebida alcoólica e mesmo se for com bebida sem álcool. Esse negócio de cerveja sem álcool, drink sem álcool, tudo isso evoca o sentimento do desejo, né? Dispara gatilho do uso. Então evite isso. Energéticos, gente, são estimulantes e, portanto, devem ser evitados. Evite também comidas e sobremesas que contenham álcool, porque parece brincadeira, tá? Mas não é só a literatura que me fala isso, não. Eu já tive experiências dentro do consultório de pessoas que comeram principalmente tortas e doces que tinham álcool e a pessoa passou muito mal e teve toda aquela sensação de que realmente estava embriagado, porque tudo acontece aqui, gente. Então evite bebidas e comidas assim. Evite também sair de casa sem se alimentar, mesmo que seja para comer na festa. A fome pode ser mais um estímulo para recaídas também, tá? Por quê? Porque fome é falta de prazer. E aí, quando você chega lá, aquela vontade de ter o prazer do lugar que você foi fica muito mais alto do que a sua capacidade de pensar. Não, deixa eu comer primeiro, depois. Ninguém pensa assim, deixa eu comer primeiro, depois eu vou beber. Muito poucas pessoas pensam assim. Então coma na tua casa primeiro, enche a sua barriga primeiro. Para você, isso ajuda até a beber menos, inclusive. Tem uma estratégia, assim, simplesinha que a gente fala a respeito da festa. Eu vou para uma festa. Aí tem uma estratégia que a gente chama de a estratégia dos 4 S. Como é que é? Surgir no local da festa. Tchum, cheguei no local da festa. Surgir no local da festa. Saudar os amigos, os parentes, os colegas. Sorrir para todos de preferência, sempre com um copo de água na mão, ou um copo de refrigerante, ou um copo de suco. E depois sair discretamente, pois quanto mais tempo se fica, mais você se expõe aos riscos. Então você surge na festa, saúda todo mundo, sorri para todo mundo e sai discretamente. 4S, tá bom? Poxa, mas não tem graça. É uma dica. Se você quiser fazer assim, aliás, não precisa ser só com festa de carnaval, não. Para você que é dependente químico, toma muito cuidado com isso. Lembre-se, a dependência química não tem cura. O tratamento para quem é viciado em álcool ou para quem é viciado em droga, o tratamento baseia-se na abstinência. Então você tem que estar sempre evitando o primeiro gole do álcool, tá sempre evitando o primeiro uso do baseado, da carreira de cocaína, seja o que for. Tem que estar sempre fazendo isso. Porque
que você é dependente químico, você sabe aonde você já chegou, tá? Eu também já sei. E quem trabalha com isso precisa ter bastante consciência disso, porque o fundo de poço de uma dependência química é terrível. Independente da substância de preferência, tem que tomar cuidado, porque normalmente a gente costuma dizer que o álcool é a porta de entrada para tudo isso. Daí você vai experimentando outras drogas depois. Só que se você tem a predisposição para dependência química, você sabe já até onde você chegou. Qual foi o teu fundo de poço? E eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. O fundo do poço do dependente químico não tem fundo. Por que que não tem fundo? Porque na melhor das hipóteses, o fundo do poço é ele cair numa clínica para fazer o tratamento ou no consultório para começar a fazer um tratamento lá com psicólogo, com o psiquiatra. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, ele cai numa cadeia ou então num caixão. A dependência química, os três locais onde ela leva é isso. Ou um tratamento, que a gente vai dizer aqui, chamar aqui de clínica, ou você se mete em confusões e acaba numa cadeia, ou você acaba num caixão. E ela não tem cura. A cura dela é o seu autocontrole. Para a família do dependente, o que eu poderia dizer? Não insista para que a pessoa que está em recuperação vá à festa e nem que fique até o final da festa. Não insista. Você está percebendo que a pessoa está com medo, que a pessoa está insegura? Não, vamos lá, eu vou ficar do teu lado o tempo todo. Isso não existe. Dependente químico, que é dependente químico mesmo, ele fala, ai, tá bom, você vai ficar do meu lado, você vai me ajudar, vou. Chega lá, muda completamente, porque só de pensar em ir já aumenta a dopamina dele. Muda completamente o jeito de pensar. Ele vai te dar um perdido e vai beber, e vai usar. E depois vai mentir, e vai chegar, vai contar uma história enorme pra você, pronto. Já estragou a festa dele e estragou a sua também. Então não insista. Ter consciência de que é um período difícil para ele e dar abertura para que, se ele quiser falar sobre isso. Eu sei que é um período difícil para você. De que forma que eu posso te ajudar? Deixa ele falar isso com você. E daí você pode sugerir, tá, então não vamos para lá, vamos para outro lugar. Vamos aproveitar o nosso feriado de outra forma. De qual forma? De que outra forma eu estou falando aqui? Criar maneiras de se divertir sem precisar correr o risco de usar substâncias e nem de beber. Lembre-se, outra coisa importante, lembre-se, quando você for para uma festa dessa, os adultos são modelos para as crianças e também para os adolescentes. Então, cuidado com o exagero de álcool perto dessas crianças e desses adolescentes e cuidado com essa questão de ficar oferecendo álcool para eles também. Mesmo porque menor de idade é ilegal beber. Eu desejo um ótimo feriado de carnaval para vocês consigam fazer esse carnaval excelente. Não se esqueçam que no dia 29 de fevereiro eu estarei aqui conversando com vocês num programa ao vivo no YouTube, né, onde eu vou tirar dúvidas sobre o meu curso para que você possa fazer a sua inscrição e ficar aguardando. O link estará aí na descrição. No meu curso sobre técnicas e manuseios para fazer todo dependente químico ou pessoas que trabalham com dependência química, ajudar o dependente químico a ficar longe das drogas, da depressão e da ansiedade. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco e eu desejo um ótimo feriado de carnaval para você e procure fazer algo para se divertir sem correr o risco de recair. Muito obrigado e até a próxima.